direto do estúdio de rádio do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, com o apoio dos alunos de Rádio, TV e Multimídia, sob a direção do professor Gustavo Belo, começa agora mais um episódio do podcast Insight em Negócios e Oportunidades. E hoje a nossa entrevistada, Daniela Rosa, diretora financeira da Associação Vitória Down. Daniela, muito obrigado e seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com os alunos participando desse podcast. Que bom. Me conta um pouquinho o que é a Vitória Down. A Vitória Down é uma associação de pessoas que se reuniram para conversar sobre a síndrome de Down. São familiares, de pessoas que têm síndrome de Down. Há 25 anos atrás, numa época onde não haviam muitas informações, haviam mais dúvidas e muito sofrimento, em pensar como seria o futuro dessas pessoas, se reuniram para conversar, para compartilhar, para chorar junto e para pensar por um futuro para os seus filhos. Legal. Esclarece para a gente, porque ainda há muita confusão sobre esse assunto, né? O que é a síndrome de Down? Então, a síndrome de Down, a gente fala que é uma condição genética, que é a alteração do cromossomo 21. E essa síndrome, a criança que nasce com síndrome de Down, ela tem algumas características específicas, características físicas e também a deficiência intelectual. Então, ela não é uma doença, portanto, ela nunca vai ser curada. Ela é realmente uma condição genética e com características próprias, individuais. E essa criança ela vai se desenvolver e vai ter uma vida de acordo com o meio ambiente, de acordo com aquele acolhimento da família, de acordo com qualquer pessoa, que se desenvolve no mundo hoje. Entendi. Sobre o mercado de trabalho, a gente vê poucas pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Existe algum mito ainda? Ou posso falar até medo? O que a gente pode falar sobre isso para as pessoas que não conseguem um lugar no mercado de trabalho por ter síndrome de Down? Bom, a Vitória Down, ela trabalha, a gente fala com a estimulação precoce, com o bebezinho, quando a gente acaba de descobrir, que a mãe acaba de descobrir, vem desenvolvendo esse bebê, essa criança, depois na fase da adolescência e na vida adulta, para quê? Para que ela possa se desenvolver, se tornar uma pessoa autônoma e querer trabalhar. Então, o primeiro obstáculo para que essas pessoas estejam no mercado de trabalho é a própria família, é a própria pessoa se ver trabalhando com uma vida autônoma, com uma vida independente. Então, a gente faz um trabalho muito grande com as famílias para que elas possam enxergar nessa criança, no futuro, uma pessoa que trabalhe, que tem uma vida ativa. Então, a primeira barreira que a gente encontra é essa dentro da própria família. Uma outra barreira é nas próprias empresas, no próprio mercado de trabalho, que ele vai receber ali uma pessoa que tem uma característica própria e que ele vai precisar de algumas adaptações. Então, às vezes, nem sempre é possível essas adaptações, nem sempre é possível o dono da empresa perceber que só terá ganhos quando ele tem uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência, ali no seu ambiente de trabalho. A gente tem um dado que hoje no Brasil nascem de 600 a 800 crianças. A cada 1.000 nascimentos vivos, de 600 a 800 casos, pode acontecer uma criança com síndrome de Down. No Espírito Santo a gente não tem esse dado de quantas pessoas nós temos, mas a gente tem um dado que na Vitória Down a gente recebe de 3 a 5 crianças por mês que nasceram com síndrome de Down. Então, essas crianças vão crescer, vão se desenvolver e também vão querer trabalhar. E daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho. Sim. E você falou dos desafios, desses mitos. E tem essa criança, ela tem alguma habilidade especial, algum talento único que possa estar contribuindo? Ou isso... É muito interessante você falar sobre isso, porque justamente são mitos que a gente trabalha muito na associação, que é olhar para a pessoa com deficiência, para a pessoa com síndrome de Down, com características específicas. Ele é um bonzinho, é uma criança que nunca cresce,
Você pode ver, hoje nós temos adultos com síndrome de Down, muitos na Vitória Down, e o tempo todo as pessoas acham que eles são infantis, que são crianças. Também tem um lado que são todos bonzinhos, são todos, né, coraçãozinho, e não são pessoas que possuem características, possuem dificuldades, até por conta da sua deficiência intelectual. Tem toda uma dificuldade de aprendizagem, né? Tem uma dificuldade de aprendizagem ali do dia a dia, né? Que a gente chama de as tarefas da vida diária, que é ele preparar um café da manhã, que é ele arrumar uma cama, que é ele lavar uma louça, mas que é totalmente possível ele desenvolver habilidades para que ele possa aprender, para que ele possa se tornar uma criança, um adolescente, um adulto independente. E tem empresas que têm essa noção já, essa conscientização? Bom, nos últimos anos isso vem mudando muito no Brasil, principalmente por conta da lei de cotas, né, que uma empresa com mais de 100 funcionários hoje ele precisa ter um percentual de pessoas com deficiência. E, por um lado, isso é bom, porque obriga, né, exige que a empresa se organize, mas, por outro lado, a gente vê que ainda falta muito, né, muitas questões para serem melhoradas e pensadas para que essa pessoa possa estar no mercado de trabalho. Mas antes ainda do mercado de trabalho, nós temos uma situação muito difícil, que é a própria escola. Porque a criança, ela nasce, ela começa ali a ser estimulada pela família, ela começa a desenvolver habilidades, mas ela precisa ser alfabetizada, ela precisa passar pela escola. E aí muitas não conseguem permanecer. Hoje na Vitória Down nós temos mais de 30 jovens, e a maioria, eles mesmos contam, você pode ir lá e conversar com cada um deles da maneira mais triste possível, como cada um foi sendo expulso da escola, foi sendo excluído da escola por diversas questões de discriminação, o grupo da sala, de acolhimento e até pelo próprio método de ensino-aprendizagem. Então, muitas das vezes, essas crianças, esses adolescentes não chegam nem a uma formação, um nível médio e superior, para que eles possam estar no mercado de trabalho. Interessante, porque, como você falou, é o antes do mercado de trabalho. Aí eu te pergunto um fato, o seguinte: muitos professores, ou até a maioria, ou até quase 100%, eles não são preparados para isso, correto? Assim, poderia ter uma preparação lá na academia, alguma coisa assim. Isso dificulta ainda mais essa inclusão das pessoas na escola? Dificulta. A gente sabe que tem muitos professores hoje que buscam uma formação, já essa lei da inclusão é uma realidade no Brasil. As crianças hoje precisam estar na escola, então uma escola hoje ela não pode se negar a receber nenhuma criança, mas como ela possui características próprias e específicas, principalmente por conta da deficiência intelectual e de algumas características física-motora, então essa escola precisa estar preparada, utilizar de métodos que propiciam uma alfabetização diferenciada, uma alfabetização tardia. Tem muitos bebês com síndrome de Down que demoram mais a engatinhar, demoram mais a comer comidinha sólida. Automaticamente eles vão demorar mais também para se alfabetizar. Então tem um processo que é diferente e que a escola precisa acompanhar essa diferença, mas não na forma de exclusão, e sim de pensar métodos, pensar adaptações para que essa pessoa possa se desenvolver. A gente tem certeza, a gente acredita, a gente vê lá no nosso dia a dia. Hoje nós temos mais de 200 pessoas com síndrome de Down frequentando a Vitória Down diariamente. E a gente comprova que é possível essas pessoas se desenvolverem. Uhum. É possível eles se tornarem adultos independentes. Esse é o nosso sonho. É por isso que a associação existe. O sonho da associação é que essas pessoas se tornem adultos independentes, se tornam adultos felizes e que participem na escola, na família, no cinema, no barzinho, na sociedade de uma forma geral, que eles estejam na sociedade. Entendo. Existe algum programa ou iniciativa específica para essa questão da inclusão dentro da escola? Sim, na escola existem vários programas, né, que o governo federal ele tem toda uma política para a inserção da pessoa com deficiência na escola.
tem toda uma política que o MEC, que né, a escola tem que seguir. E também com relação ao mercado de trabalho, nós temos um programa muito interessante hoje, que é o emprego apoiado. O que é o emprego apoiado? É você apoiar aquela pessoa desde antes dele estar ali no seu ambiente de trabalho e a todo momento que ele esteja trabalhando. Hoje, o treinamento de uma pessoa com deficiência, estudos comprovam que ele já tem que ser feito ali, no local de trabalho. Então, por exemplo, o emprego apoiado, ele preconiza o quê? Que essa pessoa ela já chegue para ser formada ali no ambiente de trabalho. E ali eles vão pensando regras, possibilidades para que possa adequar as suas características físicas, as suas características do seu desenvolvimento intelectual com a sua habilidade, com a necessidade ali do dia a dia. Hoje a gente tem 5 jovens que trabalham, que frequentam a Vitória Dal, nos nossos espaços de convivências, nas nossas oficinas de teatro, mas que também trabalham e que são acompanhados nessa metodologia do emprego apoiado. Emprego apoiado é um programa, do governo federal. É um programa, na verdade, que construído por associações, por várias associações. Tem a Federação Nacional das APAES, que também apoia, atualmente a Federação Estadual das APAES também. E a Vitória Dal ela é associada também à ANEC, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. E juntos a gente está desenvolvendo essa metodologia. Como é que o empresário pode saber desse programa? O empresário ele pode procurar a Vitória Dal, que hoje ela está se tornando, né, ela vem se tornando uma instituição referência no nosso estado para atendimento de pessoas com síndrome de Down. Então é importante falar que o nome Vitória Down é por conta da vitória das pessoas com síndrome de Down. Então não significa que a gente esteja só no município de Vitória. Hoje a gente atende pessoas do estado todo. E as empresas podem estar sempre em busca desse diálogo. Como que eu posso fazer? Como que eu posso me reorganizar? Que tarefas essas pessoas podem executar? Porque possibilidades a gente sabe que eles têm. Tem uma pesquisa muito interessante do Instituto Alana, foi feito em parceria com uma consultoria que comprovou os impactos positivos das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Esse estudo ele foi realizado em várias empresas no Brasil e fora do Brasil e demonstrou toda a mudança no ambiente corporativo e vários outros aspectos que foram melhorados, que foram transformados com a presença de uma pessoa com síndrome de Down. Então, essa pesquisa ela apontou mudança no perfil de liderança dos profissionais da empresa, apontou para uma alteração, uma melhoria na motivação da equipe e na cultura ali no ambiente de trabalho e também com relação à satisfação ao cliente, em saber que naquela empresa onde ela está comprando aquele produto, onde ela está consumindo, onde ela está ali se articulando, existem pessoas com deficiência, existem um olhar para a inclusão, um olhar para o diferente, um olhar para o acolhimento. Então, é muito bacana essa pesquisa, ela está servindo de referência para uma série de iniciativas e ela só veio comprovar todos os impactos positivos que as pessoas com síndrome de Down trazem para um ambiente corporativo. E mais do que isso, ela veio também mostrar que é possível eliminar essas barreiras relacionadas ao preconceito da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com deficiência. Muito legal. E principalmente, essa era a minha outra pergunta, eu ia falar. O que é um aluno com síndrome, uma pessoa com síndrome dentro de um ambiente de trabalho, né? E eu imaginei exatamente isso, questão da motivação, da liderança, do acolhimento, da pessoa que não tem o síndrome, não vê, né, ter um outro olhar, né? É muito interessante. É uma pessoa como outra qualquer, tem características específicas, por isso a adaptação, por isso tem que ter um olhar diferenciado, mas que sim, ele é possível estar ali trabalhando. Hoje a gente tem, por exemplo, a Ana Luísa, ela trabalha na Drogasil, e ela tem pessoas lá, clientes que vão lá para que ela possa ajudá-la. Ela trabalha ali na farmácia mesmo, no atendimento, então ela tem todas as tarefas que ela faz todos os dias, e ela cumpre aquelas tarefas ali com a maior responsabilidade possível. Imagina. A gente tem o Renato, que trabalha hoje na Brasil Center, ele trabalha em faz várias coisas da área de recursos humanos,
ele acessa o computador, ele mexe com o computador, então eles sabem, né? É possível você aprender, né? Questões ali de informática, eles estão atentos. Os jovens hoje com síndrome de Down estão totalmente atentos e incluídos. Eles têm celular, eles têm uma vida totalmente, né, autônoma ali de interação, então é possível eles estarem aprendendo e estarem nesse ambiente. A gente tem o Felipe, que trabalha na Solo. O Felipe também é DJ, então ele toca em algumas festas. A gente tem também um exemplo muito legal, que é da Maria Clara. Hoje ela tem uma doceria, além do doce, e ela é empresária, ela é formada, né, em culinária, então ela faz várias coisas, movimenta aí um pouco o mercado da questão gastronômica. E vários outros exemplos a gente tem pelo Brasil de pessoas com síndrome de Down que trabalham, que estão aí ativas. Entendi. Você falou sobre os direitos legais, que é a questão da cota. Posso estar errado, né? Seria interessante não ter, pelo sentido que tinha que ser uma coisa voluntária. Não é isso ou estou sendo capacitista aqui? Na verdade, a gente acredita que a cota é muito importante. Sim, mas no sentido assim, que tinha que ser uma coisa mais voluntária. Na verdade, não deveria existir exclusão. Assim como não deveria existir violência, assim como não deveria existir o preconceito e a diferença entre seres humanos. São todos seres humanos. Então, todos deveriam ter espaço. O trabalho, você trabalhar, faz parte de uma vida adulta na nossa sociedade, né? Você estar trabalhando. Então, todo mundo que nasce tem esse sonho de trabalhar. Então, trabalhar deveria ser uma possibilidade para todos, sem nenhuma distinção. Entendi. Daniela, você falou também que sobre a questão também da exclusão, né? Que há muitos nem completam, não desistem até da escola antes de entrar, evidentemente, antes de entrar no mercado de trabalho, porque se sentem excluídos. O que falta, Daniela? O que falta para que sejamos mais pessoas que têm essa percepção, igual você, dessa inclusão? O que falta na sociedade? O que falta numa instituição como o Vasco Coutinho? O que falta numa empresa privada? Olha, eu vou falar todo o ciclo, né? Começar todo o ciclo, assim como a gente... Primeira coisa, a família. A família precisa acreditar que aquela pessoa pode ser desenvolvida. Ele teve um bebezinho com síndrome de Down, ele passa por um período de luto muito grande. Que futuro meu filho vai ter? Então a gente entende, a gente compreende, mas a gente também precisa trabalhar para que essa família acredite que sim, essa pessoa pode ser desenvolvida. Depois, tem todas as instituições na sociedade que vão receber essa pessoa com síndrome de Down. A escola é a primeira dela, então ela vai precisar se adaptar, porque são pessoas que, né, têm a deficiência intelectual, tem a questão do aprendizado psicomotor, ela vai precisar se adaptar. As instituições, por exemplo, como a Vitória Down, é uma instituição que né, ela hoje existe para quê? Em função de desenvolver a habilidade de pessoas com deficiência. Só que não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho simples, eu quero dizer assim, não é um trabalho simples, porque envolve muitas questões. Também pessoas com síndrome de Down possuem outras comorbidades, então tem pessoas também com autismo, com outras questões, então precisa ser olhado o todo daquela pessoa. E depois, todas as outras instituições, o mercado de trabalho, né, a escola, precisa que esse menino permaneça ali, o segundo grau. Nós temos hoje lá vários meninos que gostariam de fazer uma faculdade e não fazem porque não tiveram oportunidade de ficar, não tiveram um incentivo no próprio meio ali dos colegas. Então, quando é pequenininho, quando é criança, é mais fácil, vai para uma festinha de aniversário, convida, mas quando entra na adolescência, começa a ser excluído das festinhas, começa a não ser mais convidado para ir em nada, começa a ser excluído até um pouco ali na família, que antes convivia mais junto, então começa a se diferenciar. E esse adolescente, ele também quer namorar. Esse adolescente também quer ir para o cinema. Esse adolescente também quer ir para a praia. Ele também quer fazer tudo ali que todas as pessoas fazem. E aí começa uma exclusão muito mais forte, muito mais, né, difícil. E aí vem a vida adulta, com todas as questões da vida adulta. Tem uma situação também que é o envelhecimento dos pais dessas pessoas com síndrome de Down.
Hoje, essas pessoas estão vivendo muito mais, graças a Deus. A expectativa de vida está muito maior. Então, hoje a gente tem na Vitória Dal uma pessoa com 56 anos. Um senhor, né, que a gente chama que é um senhorzinho já, porque na síndrome de Down, a partir dos 30 anos, ele já começa o processo de envelhecimento. Então, a gente fala, né, que a partir dos 30 anos eles já estão começando, já começam com alguns problemas físicos, problemas de joelho, algumas questões, né, físicas também pela própria anatomia e por outras questões de saúde mesmo. Então, essas pessoas estão vivendo mais. Então, a família também, né, já tem os idosos. Então, como que vai ser dessa geração hoje de pessoas que estão vivendo mais? Eles precisam ser independentes, eles precisam ter renda própria, porque daqui a uns dias os pais deles não vão estar mais aqui. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Hoje a gente vê lá nossos pequenininhos na Vitória Dal, a gente fala, essa galerinha aqui todo mundo vai trabalhar. Essa galerinha aqui todo mundo vai namorar. Todo mundo vai ter uma vida adulta independente. É o que a gente sonha, porque é o que eles precisam para ser felizes. E para que a família, né, aconteça como todas as outras famílias. Entendo. Existe hoje, em termos de tecnologia, algo que possa estar ajudando vocês lá? Existe algum programa, um projeto adaptado para síndrome de Down? Com certeza, existem muitas tecnologias hoje. A gente vive querendo, né, conhecer e transformar a nossa metodologia de trabalho. Uma das características da pessoa com síndrome de Down, algumas têm muita dificuldade de comunicação. Tem uns que não se alfabetizaram, tem uns que a gente fala, né? A gente não gosta muito desse termo não verbal, porque na verdade qualquer um se comunica, mesmo com gesto, com olhar, mas tem mais dificuldade. Então a gente usa assim vários aplicativos que hoje tem para comunicação assistida. Então é muito interessante. Você pode citar alguns? Só que quem está nos ouvindo. O nome agora, para indicar, eu não tenho um nome aqui, mas se quiser pode entrar em contato com a gente, pode mandar um Instagram, um recadinho pra gente no Instagram da Vitória Dal, que a gente vai levar para nossa equipe de pedagogia, porque a gente usa lá na Vitória Dal mais assim jogos, e a gente também faz muita adaptação de material. Por exemplo, nós tivemos um projeto com o Corpo de Bombeiros. Talvez vocês já ouviram falar, que foi a Brigada 21. Foi a primeira brigada no Brasil formada por pessoas com síndrome de Down. O que a gente fez? A nossa equipe se juntou com a equipe do Corpo de Bombeiros e a gente pegou aquela apostila que era toda de conteúdos escritos e transformamos ela numa apostila de figuras. Conteúdos adaptados. Eles tiveram o mesmo conteúdo que qualquer pessoa que vai participar do Projeto Brigada tem. Eles passaram por provas. Eles tiveram o mesmo conteúdo, mas o conteúdo foi todo adaptado. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Esse é um trabalho que tem que ser feito, mas que é possível. Fazer a adaptação dessa comunicação, a adaptação desse ambiente. Por isso que a gente fala o fim desses lugares e dessa sociedade capacitista. Que é o quê? Todo mundo pode se desenvolver. Você não precisa deixar de estar em nenhum lugar porque você não tem um acesso a uma rampa para um cadeirante ou um acesso para uma leitura. Ele não consegue ler ali, mas figura ele entende. Então, nós vamos adaptar o material com figuras. E assim sucessivamente. Daniela, eu não sei se você tem esse dado agora, mas como é que está o Brasil em relação aos outros países em questão de inclusão de mercado de trabalho para síndrome de Down? Olha, a gente vem melhorando muito nos últimos anos. Tem toda uma luta do movimento das pessoas com deficiência, né, pela inclusão. A gente sabe que está melhorando sim. Algumas empresas, né, estão recebendo, mas ainda há muito a ser melhorado, ainda há muito. O empresário, as pessoas precisam perceber, né, que só tem coisa boa, né, que ele pode ter muito lucro sim, incluindo a pessoa com deficiência. Então, há muito que se fazer ainda. Entendo. Agora, em termos de negócio, né? Tem muitos alunos lá que têm vontade de ter seu próprio negócio? Muitos. A gente tem a Maria Clara, que ela é empreendedora, ela tem, né, a sua doceria, mas, nossa, o pessoal lá é muito animado. Hoje a gente tem lá
eles querem ser youtubers, como eu te falei, tem muitos interesses. A gente tem lá uma companhia de teatro, que é a Companhia T21, tem 12 anos já. Eles são atores, praticamente formados, tem 12 anos que eles estão lá. Se encontram 2 vezes por semana, 2 horas e meia de ensaios. A gente tem hoje uma peça montada, que a gente está só esperando um teatro para a gente poder apresentar, que o ano passado a gente teve alguns problemas, a gente não conseguiu, mas a peça está pronta, já tem cenário, tudo pronto. Então, é uma forma deles trabalharem, né, como atores. A gente tem lá uma oficina de fotografia também, muitos deles querem trabalhar com fotografia. Essa oficina de fotografia foi um sucesso. É muito interessante como as pessoas com deficiência, eles têm um mundo de possibilidades no quesito da atenção. Eles estão ali, às vezes, no seu mundinho, meio excluído, mas eles estão ali percebendo tudo. Você tem que ver as fotografias que saem da oficina. Eles percebem cada coisa. A gente já fez 2 exposições com as fotografias deles e é sempre sucesso, porque eles têm muito talento mesmo. Que legal. Nós estamos aqui num colégio técnico, onde tem, se não me engano, de 12 a 14 cursos técnicos, que são práticos, né? Rádio, TV, tá vendo, multimídia, gastronomia. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como é que um curso técnico pode ajudar essas pessoas? Seria muito legal se vocês abrissem vagas, né, para as pessoas com síndrome de Down e trouxessem nessa pauta que os cursos vão ser adaptados, né, que vai ser possível esse olhar específico, não especial, porque a gente não quer falar que ninguém é especial aqui, mas esse olhar específico, né, para as características de cada um. A gente tem uma dificuldade muito grande que é eles chegarem até o nível médio, porque a maioria, né, já evadiu da escola ali até o final do ensino fundamental 2, mas sim, essa realidade está mudando. Hoje a gente tem muitos meninos na atualidade que estudam e a gente espera que eles cheguem até aqui e que eles cheguem até o ensino médio e o curso profissionalizante. Então a gente pode fazer uma parceria de divulgar, de levar lá para os nossos jovens, né, quais os cursos que tem aqui. Esses cursos práticos são muito interessantes porque são cursos mais palpáveis. Então, a pessoa que ela tem uma deficiência intelectual, ela precisa visualizar, ela precisa sentir, ela precisa sensorialmente ter os 5 sentidos aguçados. Então, os cursos técnicos são muito interessantes para isso, porque envolve mais de um sentido. Então, quando você envolve mais de um sentido, você desenvolve mais. Inclusive, a gente inaugurou o ano passado uma sala que a gente chama que é Incluir Mais. É uma sala para desenvolvimento sensorial, muito bacana. Nessa sala, a gente desenvolve todos os sentidos juntos, porque está comprovado que quando a pessoa desenvolve mais de um sentido ao mesmo tempo, ela desenvolve melhor habilidades. Então, a ideia é vários sentidos sendo trabalhados juntos, né, em atividades lúdicas, num ambiente próprio. Tá muito bacana esse trabalho que a gente tem feito lá nesse espaço Incluir Mais. Que legal, acredito muito. Daniela, que mensagem que você daria para os nossos alunos que estão recebendo pessoas com síndrome de Down? Por favor, fique à vontade. Bom, dizer para vocês que o nosso sonho é que essas pessoas possam ter uma vida adulta, independente e feliz. E para isso elas precisam ser acolhidas, né? Serem incluídas em todas as fases da vida. Então, se vocês estiverem com pessoas com deficiência, puderem parar para conversar, para entender, são capazes, são pessoas capazes de se desenvolver, são pessoas possíveis de estar em todos os lugares da sociedade, em todos. Só basta a gente querer poder incluí-los, eles vão estar ali e vocês vão ver que são pessoas que podem trazer só benefício para a instituição, só benefício para quem eles convivem. São seres humanos como todos nós. Daniela Rosa, muito obrigado. Foi emocionante, edificante. Eu estou realmente emocionado. A gente vê no brilho dos seus olhos que você acredita realmente nisso. E que bom que tem pessoas como você para ajudar essas pessoas. Muito obrigado mesmo. Conte com a gente.
Quando você estava falando aí, passou algumas coisas, minhas ideias na minha cabeça, vamos conversar, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? E muito obrigado. Bom, obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, conversar, né, sobre a Associação Vitória Down e sobre as possibilidades de inclusão. Então, muito obrigada a vocês, boa noite. E terminamos aqui mais um episódio do podcast Insight Negócio e Oportunidade. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigado.